Salmo 42, 7. Vamos ficar de pé. A parte A do versículo somente. Quem não tiver Bíblia, sente ao lado de quem tem. Vamos ficar só com a parte A do versículo. Quem escreveu esse salmo foi o rei Davi. Tá bom? A gente vai ficar só com a parte A do versículo. Vamos lá? O que aí diz? Só a parte A? Um abismo. Pode sentar em nome de Jesus, aplaudindo o Senhor. Se eu entregasse o microfone para você aqui agora, nesse momento, e perguntasse a cada um de vocês, o que é abismo? O que é abismo? O que falaríamos? Um buraco, o que mais? Um buraco profundo, o que mais? O que é um abismo? O que é um abismo? Um lugar, um buraco que não se vê o fim. O que mais? Um precipício, o que mais? Derrota. Um lugar difícil de sair, o que mais? De escuridão. Certa feita aqui na igreja, alguém me falou, pastor, tem um ditado aí do mundo que diz que um abismo chama o outro. E eu falei para essa pessoa, olha, isso não é ditado do mundo. Isso não é ditado popular. Isso é algo bíblico. Se você olhar no dicionário e ver o conceito do que significa abismo, é o precipício profundo, como alguém aí falou, é o despenhadeiro, com profundidade insondável, é uma coisa ruim, como alguém também falou, é um buraco profundo, é um caminho sem volta, é um despenhadeiro sem fim. A palavra ali dessa noite fala sobre abismo. É bem clara quando ela diz que um abismo chama outro abismo. Nada acontece por acaso. Quando algo está errado e não é corrigido, a tendência de continuar errado. Não estou dizendo aqui que ninguém possa errar. Não é isso. A justiça de um homem e de uma mulher de Deus não está em não errar nunca, mas em reconhecer quando errou. O pior de todos os erros é não reconhecer que está errado. Precisamos estar abertos para ser corrigidos quando erramos, enquanto é tempo. Quem não reconhece onde errou, continua no seu erro e comete outras coisas erradas para tentar consertar um erro lá atrás. A igreja está entendendo? As coisas não acontecem na vida de um dia para o outro. Entenda o que essa palavra quer falar essa noite, com todos nós, inclusive comigo. Começamos praticando o que consideramos que são delitos menores. Aparentemente insignificantes, nada a ver. Como muitos cristãos falam, pastor, isso não tem nada a ver, é uma mentirinha branca, como eu já ouvi. Aquela que não faz mal a ninguém, é uma mentirinha pequenininha, pastor. É aquela fofoquinha santa da irmã, ou do irmão, é aquela inveja santa, como eu também já ouvi alguém falar, que nem chega a ser uma maledicência, é só um comentáriozinho, uma coisinha de nada. É a infidelidade, é os desleixos com as coisas de Deus, que começam também pequenas, até ficar enormes, e até abandonar. E por aí vai. Poderia passar a noite citando aqui. Muitos estão descansando, como foi mencionado na introdução, achando que Deus revela tudo, que Deus compreende tudo, que Ele é amor, realmente Ele é amor. Ele é amor e também é justiça. É assim que muitos pensam hoje. Não tem nada a ver. Só que, na sua sabedoria, Davi
escrevendo esse salmo, ele diz que um abismo chama o outro. E esse verso é algo muito real. O que acontece é que os pequenos delitos e infidelidades, os pecadinhos e errinhos, que não fazem mal a ninguém, que começam pequenos, acabam nos acostumando a errar e a pecar. Deixa eu te falar uma coisa muito importante essa noite, a você que está aqui. Um câncer começa com a única célula defeituosa. Um vírus microscópico é capaz de tirar uma vida. Quem conhece cupim aqui? Quem conhece cupim? Cupim menores do que uma unha consegue destruir uma casa inteira. Uma pitada de veneno mata. Tudo isso são exemplos de que não é preciso algo ser grande para gerar enorme dano na vida de um crente. E nossa vida espiritual não é diferente. Muitas vezes são os pequenos erros ou pecados que consideramos pequenos, sem significado, que acabam nos conduzindo a grandes quedas. Foi isso que aconteceu com Davi. Isto é, justamente aqueles probleminhas que não conseguiremos muito, que não, se não consertado, serão grandes problemas no futuro e que acabarão nos afastando de Deus. A igreja está entendendo? Um problema não resolvido chama outro problema. Uma mentira não corrigida chama outra mentira. Uma luta atrai outra luta. Uma desgraça leva-nos a outra desgraça. Alguém acha essa palavra muito forte, desgraça. Desgraça é a ausência de graça, só isso. Um abismo chama outro. Uma onda no mar não destrói a rocha de um dia para o outro. Na verdade, parece ter pouco efeito. A água mole em pedra dura. É o que muitos falam por aí. Mas põe a onda. Põe uma onda após outra onda, após outra onda, após outra onda. Adicione o tempo. Em algum tempo você terá um buraco naquela rocha, aparentemente impenetrável pela água. E esse processo chama o quê? Erosão. Nossa alma também pode ser vítima da erosão, dos pequenos erros, dos pequenos pecados, que às vezes não faz mal algum. A Bíblia nos alerta para sempre estarmos vigilantes e orando. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Orai sem cessar. E quando eu leio esse salmo, que é um exemplo claro de quem o escreveu sabia o que ele estava vivendo. Davi não escreveu isso aqui por acaso. Ele escreveu para ele próprio. Um homem que teve os seus erros, que após o seu erro, ele escreveu esse salmo. Um homem segundo o coração de Deus, um rei, um vitorioso, mas que caiu. Lá em 2 Samuel, capítulo 11, eu quero trazer esse texto para vocês. Foi quando Davi escreveu esses salmos. Todos conhecem essa história, mas eu vou lê-la devagar para que todos entendam. Para que todos compreendam como Davi, como ele escreveu esse salmo. E aconteceu o quê? Tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para, enviou Davi a Joabe, e com eles os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real.
e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E esta mulher, muito formosa vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou: Davi, como passa Joabe? E como estava o povo? E como ia a guerra? Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do... Urias era o esposo de Betseba, a qual ele tinha pegado como mulher. Porém Urias se deitou à porta da casa com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vês tu, durma de uma jornada? Por que não desce à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor. Porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias num lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando contra Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi. E morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso dessa peleja. Pula agora lá que eu pedi. Só para a gente não ficar muito aqui. O 26 e o 27. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era, lamentou seu senhor. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher. E deu à luz a um filho. Porém, essas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. A palavra do Senhor nos mostra que no tempo em que os reis saem à guerra, Davi não sai. A verdade é que Davi, como rei, deveria ter saído à guerra, mas não saiu. Antes preferiu enviar o comandante Joabe e seus comandados. Davi ficou no palácio real sem fazer nada. Ocioso. Porque quem não faz nada dentro de casa, ele fica ocioso. O cristão foi chamado por Jesus para estar trabalhando na obra dele. Não é para ficar dentro de casa ocioso. Na vida do cristão de hoje acontece muito isso. Enquanto alguns guerreiam, enquanto alguns vão à batalha, estão na luta pelo evangelho de Jesus, enquanto uns oram, jejuam, buscam, outros ficam no palácio das suas casas. Porque no palácio real das suas casas tem sofá, tem TV,
tem jogos, tem computador, tem geladeira, tem cama para descansar e outras coisas que a carne adora. O problema é que o próprio Davi ensina, lá em Salmo 42, verso 7, que um abismo chama o outro. Ele sabia muito bem o que estava falando. E nessa passagem lida de Samuel, do capítulo 11, versículo 1 e o 2, segue uma sequência de fatos, onde o homem que temia a Deus esquece do Senhor e comete erros sucessivos para a sua própria ruína. Olha o que diz o versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, com ele seu servo e toda a Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Quer dizer, Davi ficou na casa real. Ele achou que não tinha nada para fazer. É assim que a mente humana começa a ser dominada pelos pecados e erros. Temos tantas coisas para fazer na obra de Deus e às vezes reclamamos, dizendo, não tem nada para fazer. Muitos crentes dizem que não conseguem entender a Bíblia. Quantas vezes eu já ouvi isso? Não consegue mesmo, pois não leem. Não vêm nos estudos. Não aprendem. Como é que vai conseguir? Como é que vão entender ou aprender? Ninguém aqui nunca vai poder dizer que não tem quem ensine a palavra aqui na igreja, porque eu estou aqui todas as quartas-feiras, faça sol ou faça chuva, faça calor ou faça frio, eu estou aqui. Outros não conseguem enxergar o irmão necessitado e por isso não tem o que fazer. Outros ainda não conseguem orar, ficando ocioso, como Davi ficou naquele momento. O rei tinha talento para estar adorando, ou compondo salmos, alguns salmos. Ele poderia ter ficado no palácio, mas estivesse compondo e adorando. Ele sabia tocar harpa, mas não fez. Poderia estar cuidando da sua família, mas também não fez. Quando não realizamos nada na obra de Deus, certamente outras coisas surgirão, que não vêm da parte de Deus. Assim foi com o rei Davi, assim é com a gente. A Bíblia ainda diz que Davi vai ao terraço, no versículo 2, da casa real, e avista uma mulher formosa tomando um banho. Nesse momento ele esqueceu da palavra que Deus usou para ele mesmo escrever, lá no Salmo 24, do versos 3 ao 5. Ele mesmo esqueceu do que ele escrevia, onde ele dizia: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da salvação. A igreja está entendendo? Veja que Davi fica ocioso, sai da cama tarde, como quem não tem nada para fazer, avista a mulher, vem a cobiça. Primeira coisa, vem a cobiça. E agora o rei manda chamar Betseba, e adultera com a mulher de Urias, um dos guerreiros do exército de Israel. Davi despede a mulher, a palavra diz assim, para a sua casa. Parece que estava tudo bem. Ele satisfaz a sua carne e parecia que a vida seguiria seu curso normal. Porém, passados alguns dias, vem a notícia: Betseba está grávida. Um abismo chama ociosidade. Começou com ociosidade. Depois vem o quê? A cobiça. Depois da cobiça vem o quê? Abuso de autoridade por ser rei. Ela não podia dizer não para ele. Abuso de autoridade. Depois vem o quê? Adultério. Depois vem o quê? Gravidez indesejada. E vem mais abismo por aí. Agora Davi começa a maquinar o mal. O homem que é segundo o coração de Deus. Ele usa sua mente carnal para tentar esconder o seu pecado.
O rei não poderia dar escândalo. Então ele manda chamar o guerreiro Urias, esposo de Betseba, para alguns dias de descanso, na esperança que Urias se deitasse com Betseba, a sua mulher, e ele acreditasse que ele fosse o pai da criança. Acontece que Urias, sendo um homem de caráter, não foi para casa por achar injusto se folgar enquanto seus compatriotas lutavam no campo de batalha. Quando Davi fica sabendo, chama Urias, dá uma festa, presenteia ele ao guerreiro e ainda embebeda ele. Olha o que acontece com a mente humana. Porém, Urias não vai para casa, da mesma forma ele não vai. Outra vez, Davi maquina o mal e manda Urias de volta para o campo de batalha. E uma carta para Joabe, na sua própria mão, para colocá-lo na frente do batalhão, pois Urias devia morrer. Joabe obedece o rei, e à frente do batalhão, Urias é atingido por uma flecha e morre. Após o luto, o rei Davi leva a esposa de Urias para a casa real e a tem por esposa. Lembre-se o que foi dito no início: um abismo chama o outro. Recapitulando: ociosidade, começou com ociosidade, depois veio o quê? A cobiça, abuso de autoridade porque ela é rei, adultério, gravidez indesejada, falsidade, que ele agora entrou na falsidade também, ocultação do pecado, e depois tudo isso igual a assassinato. Parece que tinha dado certo o seu plano, mas Deus vê todas as coisas. Eu não vou muito me ater aqui, porque eu não tenho muito tempo. Mas lá em 2 Samuel capítulo 12, depois você lê, eu vou rapidamente passar para você, do versículo 1 ao 12, vai contar que o Senhor enviou a Natã a Davi. Natã era o profeta da época. E Natã se apresenta a Davi. Quer dizer, Deus manda o profeta Natã à casa de Davi e confronta o rei, lançando em seu rosto a sua maldade. O profeta foi lá, enviado, que Deus o enviou para lançar no rosto de Davi a maldade dele. Quer dizer, você lendo a passagem toda, você vai ver que Davi se arrepende. Não precisa colocar, deixa aí, mas deixa aí. Davi se arrepende e pede perdão a Deus. O Senhor o perdoa, porém dá o castigo a Davi. Brigas e assassinato, é assim que a palavra diz. Brigas e assassinato na família e perda do seu filho. As consequências do pecado sempre são terríveis. Deus usa Natã, o profeta Natã, para lançar em rosto o pecado de Davi ao rei, ao mesmo tempo dar o castigo ao rei pelo seu pecado. E eu vou ler somente o versículo 9 e o 10. Depois vocês leiam do início, eu não vou contar. Quer dizer, ele foi lá, Natã foi lá e contou a história. Olha, tinha um homem o rei que tinha muitas ovelhas. E ele foi lá e pegou do seu servo, que tinha sua única ovelha, que ele cuidava no colo. E deu uma festa em casa e pegou aquela ovelha. Assim diz a palavra. E deu para os seus convidados. O que esse homem merece? Davi se ira e fala que ele morra e que devolva 4 vezes mais. Aí é a hora que o Natã fala: não, você não vai morrer. Foi você, esse homem é você. Quer dizer, lá no 9 e 10, olha o que Deus diz. Por quê? Pois desprezaste a palavra de quem? Fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu, feriste a espada. Olha o que Deus fala. E a sua mulher tomaste por tua mulher. Olha, Davi, está dizendo assim, ó. Tudo que tu fez por debaixo do pano aí, eu vi tudo, Davi. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Pegou teu servo, que cuidava, ficava na porta. Urias ficava na porta, se você ler a palavra, da porta dos aposentos real, para ninguém entrar, para mexer com Davi. Davi pegou o homem, tomou a mulher do homem, manda ele lá para o inimigo matar. O 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste
e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. O que eu quero dizer com essa palavra essa noite? Muitos hoje estão insensíveis à transgressão contra Deus. E com isso, passamos a ver a desobediência de Deus como algo que já não faz eu temer. Eu erro e não vou temer. Quer dizer, eu faço alguma coisa de errado que certamente ninguém pode estar vendo, o pastor não está vendo, a igreja não está vendo, os irmãos não estão vendo. Mas a minha consciência não dói mais, nada a ver, tudo é normal, aceitável e por aí vai. Ainda fala que Deus perdoa tudo, e é assim que muitos estão. E é por isso que muitas vezes o milagre ou a bênção que estava por vir não vem. A bênção e o milagre que era para vir demora, ou fica a perder de vista. Ou quando vem, é a operação de erros, citada pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, versículo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Desculpa. Aí, ó. Ah, mas está acontecendo milagre na minha vida. Olha aí. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O 11. Por isso Deus envia o quê? Operação de erros. Por que você acha que Jesus disse que se olhássemos para alguém com desejo no coração, já estaríamos adulterando? Por que você acha que Jesus disse isso? Porque a cobiça dos olhos dentro de algum tempo nos acostuma ao delito e daqui a pouco deitar-se com alguém não é nada grave. É aquele pecadinho de estimação. Por que você acha que Jesus disse que não precisa colocar Lucas 16? Não precisa colocar não. Em diante. Que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. E eu estou falando isso em todas as áreas, não referindo a dinheiro. Assim se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhe confiará verdadeiras riquezas? É assim que Jesus está dizendo. E se vocês não forem dignos de confiança em relação aos que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Em outras palavras, a ética de Cristo estimula eu e você a cortar todo o mal pela raiz. A ética de Jesus, ela é preventiva e mostra que não existe pecado menos grave do que o outro. E nem erros. Deus sempre manda avisos para quem está no erro. Deus sempre está mandando aviso. Infelizmente, muitos têm ignorado. E agora eu quero, rapidamente, trazerem a vocês, olhem todos para cá, estou terminando, a pensarem comigo numa reflexão, que tem dias que eu estou estudando sobre isso. Não está aqui na Bíblia, não está, entenda, eu não estou usando a Bíblia, não vão sair amanhã dizendo, pastor falou que está na Bíblia, não está. Mas é algo que está na Bíblia, mas ela não cita. Será que o primeiro pecado de Satanás foi a rebelião contra Deus, no ato do golpe de Estado que tentou dar nos céus? Pensa nisso. Será que o primeiro pecado de Satanás foi esse? Não posso afirmar, pois a Bíblia não afirma. São pensamentos meus. Mas eu acredito que ele deve ter alimentado pecados. Se não na prática, pelo menos no seu coração, por muito tempo. Ele não foi de um dia para o outro que ele quis tomar os céus. Não foi. O montinho da rebelião no céu, o clímax do montinho, não foi de um dia para o outro. Eu não acredito que ele foi para a cama como querumbi ungido e magnífico, e sem mancha alguma, e acordou dizendo, hoje eu vou insurgir contra Deus, vou tocar o terror no céu. Não, não foi. Muito difícil crer nisso. Aí você usa hermenêutica, hermenêutica, isso aqui. Eu especulo que tenha sido um longo processo.
talvez pontuado por algumas transgressões que ele considerava menores. Claro que isso é puro fruto da minha imaginação, mas me faz todo sentido. Cuidado com os pecados e erros que lhe parecem insignificantes. Eles não são. Pastor, é pecadinho de nada, pastor. É um errinho de nada. Um errinho de nada e um pecadinho de nada tem o poder de uma bomba atômica. Esses pecadinhos ou errinhos de nada, como eu ouvi alguns já falar, vão fazer eu e você se acostumar com o ato de errar e de pecar e de transgredir a lei de Deus. A igreja está entendendo? Estou terminando. E aí a gente vê nessa palavra aqui, uma vez que transgredido naquilo que consideramos inofensivo, se torna uma prática tranquila aos nossos olhos. Não vamos mais pararmos quando nos depararmos com algo que entendemos ser mais grave. Quer dizer, não tem nada não esse pecado, simplesmente porque desobedecer a Deus virou algo comum. Não permita que isso aconteça, querido. Eu convido a todos essa noite a refletirmos sobre, todos nós, inclusive eu, primeiramente eu, a refletirmos sobre os nossos pequenos erros que temos cometido ainda. Pequenos delitos, aqueles que não prestamos muito atenção nele, que não nos incomoda tanto assim, mas que fazemos. Esses erros e delitos, mesmo pequenos, eles não são insignificantes para Deus. Eles são malignos, eles são destrutivos com o tempo. Pense um pouco comigo, todos conhecem essa história aqui. Cã, filho de Noé. Todo mundo sabe quem é Noé aqui. Ele entrou no quarto, o pai tinha bebido demais. Noé tinha plantado uma vinha, assim a palavra fala. Ele foi e bebeu toda a vinha. Desculpa eu falar dessa forma. Ele plantou, ele foi lá e fez vinho e ele bebeu. E aí ele entra no quarto, Cã, e o pai está bêbado, nu. Era algo problemático. Mas ele ficou o quê? A sorrir do pai. Ué, pastor, o que tem isso? Mas foi um grande problema para a geração dele. Pastor, isso não era nada, mas foi problema para a geração. Ele entrou lá, viu o pai bêbado caindo, nu, e saiu contando para todo mundo. Meu pai está nu ali e tal. E o pai, quando ficou sóbrio, descobriu e lançou uma palavra sobre a geração dele. Adão e Eva, que todos também conhecem aqui, deve ter pensado, ora bolas, era apenas uma frutinha de nada, que custou caro para eles. Davi com certeza achou que Betseba, no seu leito, não ia dar nada, não vai dar nada porque eu sou rei. Ninguém viu. Ela voltou para casa. Deus vê todas as coisas. E ouça o que eu vou dizer essa noite. Isso aqui é bíblico. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Talvez vocês estejam nesse momento pensando, essas palavras não é para mim, pastor, porque eu estou bem satisfeito. Eu estou satisfeito com a minha vida, pastor. Deixa eu te falar uma coisa importante. Satisfação é diferente de felicidade. Felicidade faz você ficar bem, tendo ou não nada. A felicidade, quando você é feliz, pode ter só arroz branco, você é feliz. Pode só ter aquela roupa, você é feliz. Pode ter pouco dinheiro, você é feliz. Mas a satisfação não. A satisfação só deixa você bem se tiver algo que te satisfaz. Você tem que estar aqui por alegria, por felicidade, não por satisfação. Porque quando vir uma palavra que fere o teu ego, adoece, igual muitos têm ficado pelo caminho por aí. Talvez muitos creiam até que estão tão alerta contra as tentações e que nada vai acontecer. Não, pastor, eu estou, aleluia, eu estou
Tem uma legião de anjos de Deus ao meu redor. Mas as ondas estão batendo na rocha. As ondas estão, vamos olhar para cá. As ondas estão batendo nas rochas. E a erosão vai chegar em algum momento. É um descaso aqui. É uma infidelidade ali. É um não para Deus. É o que diz não ao seu chamado. Deus tem dado dom, tem botado dentro da gaveta. Se Deus te deu um dom, é porque Ele quer que você use na obra dEle. Ele não te deu dom para tu ser mais bonito, não. Foi para te edificar no teu chamado. É a mão que você não estende ao necessitado. É o ide, que eu e você não fazemos. É uma vida que não tem testemunho e nem compromisso com o reino de Deus e etc. E vai embora. Se não tomarmos uma providência agora mesmo, a água vai continuar batendo. A montanha inteira pode vir abaixo. Com a obra de Deus e seu reino, não se brinca. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.